dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou pedir só que fechem essa porta, porque estou a receber um reflexo aqui deste lado. Protocolos, por favor, para fechar a porta. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos em nome da organização e também felicitar os painelistas que estiveram aqui, que me antecederam. O painel dos transportes, um painel muito interessante. Eu pessoalmente aprendi muito, mas também fiquei um bocadinho admirado pela frota que a TAG tem, né? De apenas 23 ou 26 aviões, dos quais 6 estão inoperantes, né? Eu tive muito recentemente na Etiópia e estive a ler o relatório da Ethiopia Airlines do ano passado e eles tiveram um lucro de 6,1 bilhões de dólares e eles têm um total de 106 aeronaves, né? Então é uma diferença muito grande, mas continua a ser um setor com desafios e oportunidades vastas, né? Também foi interessante saber que a nível do setor dos transportes existe aquilo que se chama conteúdo local, que é uma das premissas aqui do nosso evento, que é garantir que nós possamos também mostrar para Angola e para o mundo que tem angolanos que têm capacidade de fazer e que têm desenvolvido atividades interessantes a nível da nossa economia. E o painel de transporte também conseguiu trazer isso. Mas pronto, eu como não sou do setor dos transportes, sou da indústria petrolífera, então vou fazer aqui uma apresentação sobre o futuro da indústria petrolífera angolana, um tema que já foi indiretamente abordado ontem, porque um dos painelistas já havia referenciado que nós estamos a ter produção efetiva de petróleo há mais de 50 anos, sendo que a nossa indústria já tem mais do que um século, né? As operações de exploração de petróleo em Angola começaram em 1910. Então, nós já temos um histórico de mais de 100 anos da indústria de petróleo e gás e hoje nós vamos olhar para o estado da nossa indústria. Nós temos aqui um gráfico que representa a produção de petróleo de 1955 até 2030, 2024 para 2030 são previsões, mas o facto é que nós tivemos uma indústria que, antes do período da independência, em 74, atingiu o máximo de produção de cerca de 173 mil barris de petróleo dia, e pós-independência nós tivemos anos de ouros a partir do início de 2000, em que a produção atingiu 500 mil barris de petróleo dia, e depois, em 2008, atingimos então o grande pico de produção, que foram de 2 milhões de barris de petróleo dia. De lá para cá, a nossa produção tem declinado a ritmos gritantes. Se terem uma ideia, entre 2020 e 2021, a taxa de declínio da produção de petróleo foi de 12%, mas felizmente já têm sido feitos alguns trabalhos paliativos nos blocos petrolíferos que ajudou a reduzir o declínio para 3%, né? Eu gostaria que regressasse ainda ao slide anterior, ainda não terminei aí, mas nós aqui podemos ver que a média otimista que nós, PetroAngola, conseguimos calcular com base a tudo que está a ser feito para reduzir o declínio da produção, porque a nossa produção vai continuar a declinar. A média nos últimos 10 anos é de 150 mil barris de petróleo dia em declínio, né? E esses 150 mil barris de petróleo dia em declínio, se nós continuarmos a fazer os projetos atuais e aqueles que estão a ser anunciados, na nossa previsão otimista, nós vamos poder chegar até 2030 com uma produção de 1 milhão e 143 mil barris de petróleo dia. Sendo que o cenário pessimista, dentro deste grande cenário que está a ser trabalhado agora pela ANPG de tentar revitalizar os campos, nós vamos atingir uma produção de 963 mil barris de petróleo dia. Mas, se por alguma razão, os projetos que estão a ser, ou que estão a tentar ser desenvolvidos agora, não acontecerem ou não tiverem o sucesso esperado, a nossa produção até 2030 poderá estar abaixo de 500 mil barris de petróleo dia. Então, vocês podem olhar que para um país que já atingiu
uma produção de 2 milhões de barris de petróleo dia, nós estamos muito aquém. Nós perdemos a nossa capacidade de produção em cerca de 50% em 10 anos. E Angola é o único país no mundo que resistiu a um feito como esse, em que a produção de petróleo em 10 anos cai mais de 1 milhão de barris de petróleo dia, né? Sem ter acontecido uma catástrofe ou alguma intervenção que reduzisse a nossa capacidade, né? Então, pode avançar para o slide a seguir. Estou a controlar o tempo, né? E qual é o estado atual da nossa indústria? De 2015 para cá, nós temos uma média de diferença de declínio da produção de 5% e nós perdemos diariamente, por causa do declínio da produção, cerca de 6 milhões de dólares dia. Todos os dias Angola perde 6 milhões de dólares pelo declínio da produção. E vocês podem fazer os cálculos, se multiplicarem esse valor por 365 dias, vão poder alcançar a média anual de perda em valores, em receitas, que ascende os 2 mil milhões de dólares, ou 2 bilhões de dólares anos pelo declínio da produção. Por favor, pode seguir para o slide a seguir, né? Em termos de conteúdo local, ainda falando do estado da indústria, nós temos o investimento direto estrangeiro na indústria, também reduziu significativamente. Nós temos uma média de investimento, de declínio no investimento em cerca de 6%. Ano a ano, cada vez vamos diminuindo os investimentos. Basta ver que não há declaração de novas descobertas de petróleo em Angola e também não há novos projetos que foram sancionados, pelo menos até o ano passado. Há agora o desenvolvimento de novos campos, investimento de 6 bilhões, mas na altura em que a nossa indústria esteve aquecida, como se diz, nós tínhamos investimentos na ordem dos 16 bilhões de dólares. E hoje a média de investimentos anuais na indústria está entre 6 e 7 bilhões de dólares, né? Mas quando nós falamos em investimento, falamos daquele investimento de capital que as empresas colocam no setor para desenvolver novos projetos, e não a receita que a empresa disponibiliza anualmente para desenvolver ou custear as operações, que são esses 6 bilhões que nós temos anualmente. Significa que, em termos de dinheiro novo na indústria, mais ou menos desde 2015 que nós não temos visto dinheiro novo a entrar na indústria petrolífera. Felizmente agora temos alguns projetos, daquilo que foi sancionado em 2022 e até a data de hoje, mais ou menos 10 mil milhões de dólares será investido na indústria nos próximos 3 anos, e nós esperamos que no próximo quinquênio esses investimentos atinjam 50 mil milhões de dólares ou 50 bilhões de dólares. O slide a seguir, se faz favor. Se nós olharmos pela competitividade da indústria petrolífera angolana, e ontem também foi aqui dito que nós não estamos sozinhos, né? Já não estamos sozinhos, já tivemos alguma vez sozinhos, mas já não estamos sozinhos. Hoje Angola já não é o principal destino de investimentos da indústria de petróleo e gás. Isso foi no início, nos finais dos anos 90 e no início dos anos 2000. A verdade é que nós temos outros países que são mais atrativos a nível de investimento, e como nós podemos pensar, e acho que aqui tem empresários e todo mundo concorda, o fim principal de uma empresa é a rentabilidade, é aumentar o lucro dos seus stakeholders. E por mais que as empresas amem Angola, elas não precisam de amar Angola, elas vão investir onde haverá mais retorno, onde se paga menos imposto e onde terá mais lucro. E Angola, nesse momento, não apresenta essas condições favoráveis para o investimento da indústria, porque nós temos agora outro país que entra no cenário e que tem reservas avultadas, a princípio reservas superiores às reservas de Angola, que é Guiana, e também temos a Namíbia, que também apresenta agora reservas superiores a Angola. Se nós olharmos para Moçambique hoje tem reservas de gás 10 vezes maiores que as reservas de gás que Angola tem. Ou seja, nós estamos num cenário de super competitividade, e esses países como Moçambique precisam de investimento, e há incentivos acima da média para receber investimento direto estrangeiro no setor de petróleo e gás. Se nós olharmos em termos de incentivos fiscais, eu não digo, e também não concordo alguém dizer que
a indústria petrolífera ou o regime fiscal do setor petrolífero angolano não é atrativo. Ele é atrativo porque é muito favorável para as empresas. O problema é que nós não conseguimos tirar vantagem da atratividade do regime fiscal que nós temos. Mas ele é atrativo, por isso que em nível de competitividade nós metemos um grau de competitividade médio a nível dos incentivos fiscais. A nível de infraestruturas, em África, Angola, comparando com a Nigéria, é o país que tem melhores infraestruturas. Estamos aqui a falar desde a base Sonil, desde a Kwanda Base, são infraestruturas que em África poucos países têm, e iríamos considerar como a Nigéria, por isso que nós temos também aqui as infraestruturas médio. Mas nós temos aqui outra questão, que é a burocracia, que é alta em Angola, né? A assinatura de um contrato, de um acordo no setor petrolífero angolano leva tempo, e sempre levou, e continua a levar. Há muita burocracia. Hoje, se alguém pretende investir no setor petrolífero, se calhar nem sabe aonde se dirigir, como começar. Alguém quer fazer uma mudança no regime que tem, alguém que procura incentivos fiscais para aquilo que ele possui hoje, não tem sido fácil para as empresas, né? Às vezes a burocracia está na própria ANPG, às vezes a burocracia está depois de sair na ANPG para ser publicado em decreto. E isso não é positivo para a indústria. Pode passar para o slide a seguir. Em termos de estabilidade política, Angola tem estabilidade política. Estamos há mais de 20 anos de paz e não temos nenhum indicador que mostre o retrocesso nesse sentido. Por isso, estabilidade política é uma vantagem competitiva para Angola, mas a estabilidade macroeconômica não é. Não é. E isso é uma desvantagem competitiva para Angola. E também o potencial petrolífero de Angola hoje é baixo. Nós falamos que Angola é um país rico, tem muito petróleo, mas não sabemos quanto, como e aonde. É uma coisa que está nas nossas cabeças. É o nosso sonho que nos foi vendido, mas, na verdade, hoje nós temos menos de 10 bilhões de barris em reserva para serem recuperadas ou para serem produzidas, né? Então, isto é um problema. Hoje a Namíbia, que ainda não começou a produzir um único barril, mas tem reservas superiores às de Angola, né? Então, a nível de potencial petrolífero, é uma desvantagem competitiva. E o nosso doing business também é negativo, como nós sabemos, por causa das questões que foram faladas ontem, e ontem foi dito que se nós queremos ter uma melhor economia, precisamos ter um melhor ambiente de negócio. E o ambiente de negócio de Angola não é favorável para o investimento. Mas não é de todo mal a indústria do petróleo em Angola, ou a competitividade do nosso setor. Eu gosto de dizer que nós, os angolanos, não conseguimos mostrar aquilo que nós temos de positivo. E a indústria de petróleo e gás angolana é uma indústria de referência a nível internacional, porque os desenvolvimentos das grandes empresas multinacionais do setor petrolífero, as grandes experiências, as grandes pesquisas, os grandes desenvolvimentos foram feitos aqui em solo angolano. Os projetos que essas multinacionais têm aqui em Angola são de referência internacional, mas o problema é que nós não conseguimos expor isso. Então, onde é que se fala sobre a indústria petrolífera angolana no mundo? Quem são os representantes, os embaixadores da indústria angolana internacionalmente? Nós não temos isso. E o setor petrolífero é o coração da nossa economia, mas nós não temos ninguém, não temos uma instituição dedicada a promover o setor petrolífero internacional. Os investidores não vão nos encontrar aqui, porque nós já não somos a moça mais bonita do bairro. Agora tem Namíbia, tem Moçambique, tem Guiana, que são índios, né? E os índios têm a tendência a serem muito bonitos. Então, este é um problema que nós temos. Nós não vendemos a nossa indústria. E acho que esse é o principal problema e que nos deixa sem competitividade a nível internacional. O slide a seguir, se faz favor. Então, a contribuição do setor na economia também é um outro problema que nós temos, não conseguimos integrar o petróleo com o resto da economia. As pessoas olham, o cidadão angolano hoje olha para o setor petrolífero como se fosse uma maldição, uma coisa ligada à corrupção e ao enriquecimento ilícito de pessoas, mas não é verdade. O setor petrolífero contribui com cerca de 65% do orçamento geral do Estado e representa 95% das nossas exportações.
mais de 97% do acesso a divisas. Então, é um contributo grande que nós temos para a economia. E, novamente, o nosso setor petrolífero não consegue mostrar isso para a sociedade. A sociedade desconhece o contributo da indústria petrolífera para a nossa economia. Eu, quando estive em Moçambique, me perguntaram como é que o dinheiro do petróleo chega até Cunene. Nunca me fizeram essa pergunta aqui em Angola, mas fizeram essa pergunta lá. E, de facto, eu não sei. Porque nós não temos programas específicos do setor petrolífero canalizados para projetos específicos. Então, quem está no Cunene, como é que ele se beneficia da indústria de petróleo e gás? Um jovem estudante angolano, como é que ele se beneficia da riqueza, da maior riqueza do país? Nós não sabemos. Né? Não sabemos. Avancemos, por favor. Então, em média, só para vocês terem noção, a nossa economia beneficia-se de 40 bilhões de dólares anuais da indústria de petróleo e gás, em média. O cash flow, na média, dos últimos, de 2012 para 2022, estamos a falar de 10 anos. Em 10 anos, a média de contributo para a economia são 40 bilhões de dólares anuais. E não existe nenhuma indústria, fora a indústria de armamento, que precisa ter guerra para movimentar tanto dinheiro como agora na Ucrânia, mas já não existe nenhuma indústria que movimenta tanto dinheiro assim no mundo. E nós temos essa indústria cá, em Angola. A questão é, esses 40 bilhões ficam cá conosco? Esta é uma outra pergunta. Mas que é muito dinheiro, é muito dinheiro. Temos aqui os nossos irmãos dos transportes, os da agricultura. Eu pergunto, quantas toneladas de banana precisamos produzir para atingir uma venda de $1 bilhão? Quantas toneladas? Iríamos ocupar o caminhão de todos, dos Alonsos, da AJS, não iria servir para nós arrecadarmos $1 bilhão. Mas nós, diariamente, fizemos perto de $1 bilhão com venda de petróleo, né? Pelo menos semanalmente ou mensalmente. Então, é uma atividade que nós não podemos deixar que nos roubem, ou que nós não podemos deixar morrer. O slide a seguir, se faz favor. Ainda aqui, em termos de PIB, o nosso PIB petrolífero continua alto. Nós saímos de um PIB de 45% em 2012 e agora representa 28%. Mas não é porque a contribuição do petróleo no PIB está a reduzir, porque há uma economia não petrolífera forte. O PIB está a reduzir em detrimento do declínio da produção, né? E nós precisamos aumentar ou recuperar os níveis de produção que nós atingimos em períodos anteriores. Por favor, o slide a seguir. Entrando aqui na questão da transição energética, que é um assunto que foi muito debatido nos últimos 3 anos, e felizmente já não se debate mais, né, por causa da guerra da Ucrânia veio salvar esta questão, a guerra na Ucrânia, porque mostrou a importância que a indústria do petróleo e gás tem a nível internacional para a geração de energia. Mas, naquela altura, antes da guerra estar no seu nível mais alto, nós estávamos a ser tentados a incorrer por um caminho que não era economicamente viável para a África. Não falo só de Angola, mas é que se os países africanos desejam desenvolver-se, precisamos consumir energia. E a principal fonte de energia, a fonte mais robusta e abundante, é petróleo. E Angola não tem como abrir mão da indústria petrolífera agora. E nós temos razões muito altas para não fazer, porque nesse momento, cerca de 66% do nosso mix energético é de fontes renováveis. São pouquíssimos países no mundo que geram energia elétrica com fontes renováveis acima de 50%. Então, nós estamos numa posição que vários países no mundo, para alcançarem, levariam 10, 15 anos. E eu penso que a transição energética não é uma coisa primária para Angola, nem secundária. Terciária, aí podemos conversar. Mas é claro que nós não podemos estar distante daquilo que é tratado a nível internacional, mas que Angola precisa das suas receitas do petróleo mais do que nunca, precisamos, porque o dinheiro está a diminuir, né? Temos fome, já não há investimento, e nós temos que concentrar, no mínimo, aquilo que nós temos um pouquinho em abundância, porque já não é como nós tínhamos antes, né? O slide a seguir, se faz favor. Bem, aqui é o tema que acho que é o central, que é a questão do conteúdo local, debateu-se muito,
E eu, antes de pegar esse slide, eu gostaria que vocês também analisassem uma coisa simples. O angolano é forte em quê? Né? O que é que nós sabemos fazer? O que é que nós podemos produzir? Essa é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer. Todos nós. Não importa se é estudante, se é empresário, se é funcionário público, se é governante, nós temos que saber se nós somos fortes em quê. Porque nós não podemos viver numa sociedade que só consome dos outros. E o conteúdo local é acerca disso. Mas isso me magoa mais pelo facto de nós termos o petróleo como o coração, o sangue da nossa economia e os angolanos não dominarem essa atividade importante. Nós poderíamos não saber fazer nada, mas pelo menos nos agarraríamos ao setor petrolífero. Nós temos que ter empresas angolanas a controlar a indústria petrolífera. A produção do petróleo angolana tinha que ser soberana. Infelizmente, não é. E este é um problema grave, porque se a indústria do petróleo angolana cai, toda a nossa economia cai. Cai diretamente. Porque para além daqueles contributos que o setor petrolífero dá à nossa economia, é que boa parte dos grandes contribuintes angolanos também são empresas prestadoras do setor petrolífero. E se o setor petrolífero cai, essas empresas caem. Aquelas receitas que nós falamos não petrolíferas também são pagas pelas empresas prestadoras do setor petrolífero. Então, o cancro já se espalhou. O nosso corpo tem um cancro grande que se chama petróleo. E como nós já não conseguimos retirar, e não vamos conseguir retirar nos próximos 20 anos, precisamos tratar bem esse cancro. E não existe nenhuma linha orçamental dedicada ao reinvestimento no setor. E esse é um grande problema que Angola tem. A nossa indústria, hoje, é uma indústria elitizada, porque foi desenhada para 5 grandes empresas multinacionais que têm custos elevadíssimos e torna a nossa indústria muito cara. A indústria petrolífera angolana é cara. Onde tem grandes, tudo custa caro. E é um desafio que nós temos. Mas o conteúdo local, trazendo aqui que é o problema, o conteúdo local tem a ver com a participação dos angolanos e das empresas angolanas no setor petrolífero. Ele hoje movimenta, em termos de custos anuais, compras e bens e serviços na indústria do petróleo e gás. Se vocês olharem em 2022, nós atingimos 18 bilhões de dólares em compras de bens e serviços. E a pergunta é, quanto desse valor fica aqui em Angola, dos 18 bilhões? E se nós vamos ver uma média dos últimos 4 anos, a média de 12 bilhões anuais de dólares investido na compra de bens e serviços em Angola. E no slide a seguir nós vamos poder ver com quanto é que nós ficamos aqui. Nós ficamos com menos de 2% desse valor. Né? Ficamos com menos de 2% desse valor. Não fica nem um bilhão aqui em Angola, não fica. Então, os rendimentos têm sido muito próximos de 200 milhões de dólares. E como os colegas ontem também já referenciaram, nós não produzimos exatamente nada. Então, aquele dinheiro que é pago às empresas aqui em Angola, as empresas angolanas subcontratam outras empresas, importam os serviços que vão prestar em Angola. No final, nós estamos a falar que aqui fica mais ou menos 0,5% dos 18 bis em termos de valor líquido. E isso é muito grave. Nós ficamos com uma contribuição muito reduzida. Acabamos por exportar todo o dinheiro. E esse dinheiro, como se disse ontem, não fica cá em Angola. O BFA não apanha, porque eles não pagam aqui em Angola. As empresas simplesmente passam o dinheiro aqui, aqueles que são necessários para pagar os salários dos funcionários e os custos diários. Mas em termos de liquidez, e isso seria uma resolução, por exemplo, para a questão da falta de financiamento, a falta de divisas aqui em Angola, se parte desse dinheiro ficasse cá com empresariado local, nós não teríamos a questão que nós temos hoje de alta inflação, de falta de divisas. Se faz favor, o slide a seguir. E este é um exemplo prático do quanto é que a indústria do petróleo e gás movimenta anualmente. Nós estamos aqui uma revisão daquilo que foi o primeiro trimestre desse ano. E a indústria já movimentou cerca de 8 bilhões de dólares. Estamos a falar em 3 meses.
8 bilhões de dólares. E boa parte desse valor, 3 bilhões de dólares, foram gastos em compra de bens e serviços, 4 bilhões de dólares. Se os empresários angolanos estão aqui, tivessem uma parte desse valor, se calhar essa hora estariam no Ibiza, né? Como era anteriormente, né? Então, quer dizer, que nós já investimos, a indústria de petróleo e gás já investiu cerca de 4 bilhões em compra de bens e serviços. E eu pergunto se os bancos viram esse dinheiro a passar. Eu pergunto se nós vimos os impostos a crescerem com esse valor. Então, é muito dinheiro que é disponibilizado para a compra de bens e serviços que não fica retido na economia nacional. É muito dinheiro investido na compra de bens e serviços que não fica retido na economia nacional. E eu costumo dizer, se o nosso foco continuar a ser impostos petrolíferos e recebimentos de barris que o Estado tem direito, nós estamos a nos colocar na posição errada. O dinheiro da indústria de petróleo e gás está no cost oil, está no dinheiro que é disponibilizado para a compra de bens e serviços. Se vocês olharem aí, os impostos representam apenas 13% do total de receitas disponibilizadas no setor. Então, é importante nós termos a noção disso. Slide a seguir, se faz favor. Já estou aqui com um tempo pesado. E quais são os desafios que as empresas do conteúdo local têm, as empresas angolanas, que estão aqui representadas por alguns empresários? O primeiro é financiamento. Nós não temos um fundo petrolífero dedicado a atender às necessidades da empresa. A banca, infelizmente, não tem capacidade e não tem produtos para financiar o setor petrolífero. Também tentamos o mercado de capitais, mas também está difícil, parece que não é para nós. A questão do financiamento é um desafio grande para as empresas do conteúdo local. Depois, termos de pagamento. Ontem falou-se de imposto. Nós temos uma regra no setor do petróleo e gás, que os pagamentos são feitos 60 dias após a realização do trabalho. E às vezes esses 60 dias tendem-se para 6 meses. E as empresas petrolíferas pagam os impostos mensalmente. E este é um problema que a AGT não consegue tratar para os empresários do setor petrolífero. Ou seja, o regime fiscal para as empresas prestadoras de serviços do setor petrolífero tinham que ser diferentes. Porque eu não posso pagar quando eu não recebo, mas as empresas são obrigadas a pagar. Nós temos no mesmo regime que qualquer outro operador que recebe pagamentos à cabeça. E os empresários do setor petrolífero não têm disponibilidade financeira para tal. Então, nós, no final, para além de financiar a atividade do operador, porque nós primeiro prestamos o serviço, depois é que nos pagam, nós também acabamos por financiar os impostos, porque nós pagamos primeiro antes de receber. Então, no final, um empresário petrolífero, ele, antes de ser empresário, antes de ter dinheiro, antes de prestar o serviço, primeiro ele tem que ser um banco, porque ele financia a operadora e depois vai financiar também a AGT com o pagamento dos impostos. Então é por isso que vocês também não notam a aparição de muitas empresas angolanas, porque precisa ter robustez financeira para prestar esse serviço. O outro problema é o acesso à moeda estrangeira. O nosso serviço é pago, é prestado em dólares, mas infelizmente nós temos que receber em kwanzas. E kwanzas desvalorizados é dinheiro perdido no tempo e no espaço, e também depois temos aquela complicação de aquisição de divisas para a compra dos serviços, inclusive pagar mão de obra especializada. E isto é um assunto que já foi discutido a nível, ao mais alto nível, mas continuamos a não ter acesso às divisas quando o trabalho que nós prestamos gera dólares, né? E essa é uma coisa que as autoridades angolanas precisam ter em conta, uma vez que nós também olhamos isso como uma solução para desafogar a alta pressão que as divisas no setor financeiro têm tido, porque nós achamos que se os empresários angolanos receberem os pagamentos em dólares, haverá dólares disponíveis não só para nós, mas para toda a economia. Depois temos a questão da transparência na contratação. A contratação no setor petrolífero, conforme se falou ontem, também sobre a contratação pública, não é a mais correta, né? Por favor, o último slide, o tempo está aí a terminar. Então, o futuro da indústria petrolífera angolana, o que é que nós precisamos fazer?
Não falamos só de coisas mais ou boas, mas nós também falamos daquilo que se precisa fazer. E a primeira coisa é mais investimentos na exploração. Nós precisamos de encontrar novas reservas de petróleo, porque o petróleo da Angola efetivamente está a acabar. E se não encontrarmos outro petróleo, não vamos conseguir substituir aquilo que estamos a produzir. Um outro fator não menos importante é a captação de pequenas e médias empresas. Nós não podemos continuar com uma indústria elitizada para 5 empresas. É que até a regulamentação, as leis que existem hoje para o setor petrolífero, não foram desenhadas para as empresas angolanas, foram desenhadas para empresas grandes, 5 multinacionais. E pequenas e médias empresas não conseguem entrar num cenário como esse. Nós temos uma indústria cara e não temos participação de pequenas e médias empresas, que são elas que fazem a economia e têm custos mais reduzidos. Incentivo ao conteúdo local, nós precisamos incentivar a participação do angolano na indústria. Os angolanos precisam trabalhar e terem o controle da indústria petrolífera, porque, como aquilo que foi dito ontem, se as operadoras hoje decidirem sair de Angola, infelizmente, nós não temos capacidade para manter a produção da Angola, né? E se hoje já estamos a comer nos contentores, não imagino num cenário como esse, onde é que nós vamos ir comer, né? O slide a seguir, se faz favor, que é o último. Precisamos de reformas regulatórias. Como eu disse, o regime contratual e fiscal não favorece a participação de empresas e de empresários angolanos na indústria. Nós precisamos ter leis específicas para garantir uma maior entrada de empresas angolanas. Tem aqui pessoas com dinheiros, mas podem investir no setor petrolífero e não sabem como. E, por último, não menos importante, investir na pesquisa e desenvolvimento. O setor petrolífero é o coração da economia, mas quem pensa o futuro do petróleo aqui em Angola? Onde é que se estuda para manter a indústria? Qual é a tendência da nossa indústria? O setor petrolífero é crítico. Nós precisamos de pessoas, centros pensantes para desenvolver a nossa economia. Acertei no tempo. Obrigado.